Milhões de pessoas oram todos os dias e sentem exatamente o mesmo. Falam com Deus, mas sentem que há uma barreira invisível. Repetem o mesmo de sempre, mas nada acontece. Há algo que Jesus disse que explica tudo. Em Marcos capítulo 1, a Bíblia diz: levantando-se muito de manhã, sendo ainda muito escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O Filho de Deus, sendo Deus, madrugava para falar com seu Pai. Não porque lhe faltasse poder, não porque tivesse que cumprir uma regra, mas porque amava essa conexão. Ele precisava dela, ele a buscava. E se ele fazia assim, talvez o problema não seja que Deus não escute. Talvez o problema seja que ninguém nos ensinou como nos conectar de verdade. Nesta mensagem, você vai aprender exatamente como Jesus orava. Vai descobrir o modelo que ele deixou para que você também possa ter essa mesma intimidade com o Pai. Não frases religiosas vazias, não repetições sem sentido. Uma conexão real, profunda, transformadora. Fique até o final, porque o que vem a seguir pode mudar sua vida de oração para sempre. Mas antes de começar, quero que você faça algo comigo. Coloque sua mão no seu coração e declare nos comentários: hoje aprendo a orar como Jesus e minha conexão com o Pai será íntima e profunda. Amém. Essa declaração marca o início de algo novo na sua vida. Vamos começar. Número 1. O vazio da oração sem conexão. Você pode orar todos os dias da sua vida e ainda assim nunca ter tido uma conversa real com Deus. Pode conhecer as palavras corretas, a postura correta, o horário correto e ainda assim sentir que há um muro invisível entre a sua voz e o céu, como se suas frases saíssem da sua boca, subissem um pouco e depois caíssem de volta, sem resposta, sem calor, sem presença. E isso dói mais do que muitos se atrevem a admitir. Se hoje você se sente assim, quero que escute isso com clareza e sem culpa. Não é sua culpa. Há muitos de nós deram fórmulas quando precisávamos de relacionamento. Ensinaram-nos a repetir, mas não a conectar. E cada vez que você orava e não sentia nada, pensava que o problema era você, que talvez Deus escutava outros, mas você não. Que você não era suficientemente espiritual, suficientemente bom, suficientemente constante. E esse pensamento foi apagando você por dentro, até que a oração se tornou uma tarefa, ou uma última opção quando já não restava nada. É como quando o telefone nunca esteve conectado. Você fala, o aparelho funciona, sua voz é real, mas a linha jamais foi estabelecida. E o mais frustrante é que você não sabia que faltava algo, só sentia o vazio. O próprio Deus descreveu esse problema há séculos, e quando você entende isso, algo se organiza dentro de você. No livro de Isaías 29:13, o Senhor diz que o povo se aproxima com a boca e o honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Veja que forte. Lábios falando, coração distante. Palavras corretas, conexão ausente. Não é que Deus esteja brincando de se esconder, é que há uma diferença entre falar de memória e falar a partir do coração rendido, e Jesus foi ainda mais direto. Em Mateus 6:7, ele adverte que, ao orar, não usemos repetições vazias, como se, por dizer muitas palavras, fôssemos ouvidos. Porque a oração não é palavreado religioso, não é barulho, não é um discurso para impressionar. A oração verdadeira é outra coisa. E Jesus veio devolver a você o acesso a essa realidade. Escute isto com atenção, como quem segura uma chave na mão. A oração sem conexão é como falar por um telefone que nunca foi conectado. Você fala sim, você sente sim, você tenta sim. Mas a linha não se estabelece porque ninguém ensinou você a sintonizar com a frequência do coração de Deus. E o problema não é que Deus não queira escutar você. O Pai sempre esteve do outro lado. O problema é que herdamos uma oração de fórmulas, não uma oração de intimidade.
Muitos aprenderam a orar repetindo frases conhecidas, sem parar para saborear o que dizem, sem entrar com a alma desperta. A religião pode ensinar rituais, mas somente o relacionamento ensina proximidade. E aqui vem a notícia que levanta a cabeça de quem estava cansado. Jesus não veio dar mais regras para que você se sinta insuficiente. Jesus veio abrir uma porta. Veio restaurar o acesso direto ao Pai que o pecado havia interrompido. Veio levar você de volta para casa, para esse lugar onde você já não ora como um mendigo temeroso, mas como um filho amado. Imagine que você passou anos levantando um telefone antigo todas as manhãs. Diz suas palavras, desliga, suspira e vai viver o dia com essa sensação estranha de estar sozinho. Mas um dia você descobre algo simples e tremendo. O cabo nunca esteve conectado à parede. O aparelho funcionava perfeitamente, mas a linha nunca existiu. E de repente você entende, não é que ninguém quisesse escutar você, é que você nunca soube como conectar a chamada. E hoje, neste momento, isso começa a mudar. Hoje vamos conectar esse cabo. Faça algo agora, aí onde você está, sem atuar, sem fingir, sem colocar uma máscara espiritual. Reconheça diante de Deus, em silêncio, que sua oração muitas vezes tem sido mais ritual do que relacionamento. Não para condenar você, mas para abrir um novo espaço. Diga por dentro: Pai, quero aprender a me conectar de verdade contigo. Não quero apenas falar, quero estar contigo. E mesmo que você não sinta nada imediato, essa humildade já é uma porta se abrindo. Guarde esta frase como um selo no seu coração. Não é o quanto você fala, é se a linha está conectada. Não é a quantidade de frases, é a rendição do coração. Não é repetir por costume, é entrar por amor. E agora escute o sussurro da graça, como se Deus se aproximasse do seu ouvido. Hoje Deus diz a você: meu filho, minha filha, eu sempre estive do outro lado esperando. Nunca deixei de escutar. Mas hoje quero ensinar você a se conectar de verdade comigo. Fique aqui, não vá embora, isso está apenas começando. E se você se pergunta como é uma oração verdadeiramente conectada, a resposta está em alguém que a viveu de maneira perfeita. Alguém que, mesmo sendo filho, escolhia se afastar do barulho, madrugar, buscar um lugar secreto e falar com seu pai como quem respira. E quando você observar como Jesus orava, vai descobrir que você também pode aprender esse caminho. E sua conexão com Deus pode se tornar íntima, profunda e real. Número 2. Jesus, o mestre que orava. Feche os olhos por um momento, se puder. Imagine que você está na Galileia há 2000 anos, quando o mundo ainda não se acelerava com telas nem ruídos. É madrugada. O céu continua escuro, mas lá no horizonte aparece uma linha suave de luz alaranjada, como uma promessa que surge. O ar é frio e limpo, sente-se nas bochechas e o orvalho umedece a grama sob os seus pés. Tudo está em silêncio, os discípulos dormem, o povo dorme, a terra parece prender a respiração, mas há alguém que já está acordado. Ao longe você vê uma figura solitária. Não está buscando aplausos, não está correndo atrás de ninguém, não está tentando impressionar. Está afastado, está de joelhos sobre uma rocha com o corpo quieto, como quem encontrou o lugar exato onde a alma descansa. É Jesus, e ele está orando. Você o observa e algo dentro de você se move, porque há uma paz nessa cena que você tem buscado muitas vezes, sem saber como alcançá-la. Não é uma oração apressada, não é um monólogo ansioso, é comunhão, é proximidade, é um filho falando com seu pai como quem bebe água viva. E a Bíblia deixa uma janela aberta para esse hábito santo. Em Marcos 1:35, nos é dito que Jesus, levantando-se muito de manhã, sendo ainda muito escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Pare nisso. Antes que o sol aquecesse, antes que as multidões o pressionassem, antes que as necessidades do dia gritassem, Jesus já tinha escolhido o primeiro lugar,
não o barulho, não a urgência, não o caos, o Pai. E não foi uma vez, não foi um momento bonito, isolado. Em Lucas 6,12, nos é mostrado algo ainda mais profundo. Jesus foi ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Noites inteiras, não minutos roubados, não palavras rápidas entre uma coisa e outra. Uma noite completa derramada em conversa. E aqui vem o que confronta você com amor. Este era o Filho de Deus, aquele que tinha autoridade, aquele que fazia milagres, aquele que falava e o mar obedecia. E mesmo assim, escolhia se afastar para orar. Talvez você diga, eu não sei orar, ninguém me ensinou de verdade. E essa frase, embora soe simples, tem um peso enorme, porque quando você não sabe, improvisa. E quando improvisa com culpa, se frustra. E quando se frustra, se afasta. Mas veja a ternura de Deus. Jesus não deixou você sozinho com um mandamento frio de você tem que orar. Jesus deixou um modelo vivo. Uma vida que mostra como é uma oração conectada, real, íntima, profunda. Pense nisso com calma. Jesus não precisava orar para informar ao Pai o que estava acontecendo. O Pai já sabe tudo. Jesus não orava para conseguir poder, porque Ele mesmo é o poder. Então, por que fazia isso? Porque a oração não é para informar Deus, é para encontrar-se com Ele. É para alinhar-se, é para render o controle, é para receber direção, é para descansar o coração, onde finalmente ele deixa de sustentar tudo com suas próprias forças. Jesus orava porque amava o Pai, porque tinha fome do Pai, porque a comunhão era o seu lar. Assim como o corpo precisa respirar, o seu espírito buscava esse lugar. O que você sente ao vê-lo ali, ajoelhado sobre essa rocha fria, enquanto o mundo dorme? Talvez admiração, talvez um pouco de vergonha pelas suas orações apressadas, feitas com pressa e sem presença. Talvez um anseio profundo, quase uma nostalgia da alma, como se você dissesse, eu também quero isso, eu também quero sentir Deus perto. Esse anseio não é fraqueza, esse anseio é um convite. É o Espírito Santo tocando seu coração e dizendo, há mais, há profundidade, há intimidade disponível para você. Aqui está o paradoxo que desperta você. Aquele que tinha todo o poder do céu escolhia depender do Pai em oração. Aquele que podia fazer tudo preferia primeiro estar com Deus. Aquele que não tinha nada a provar buscava o secreto. E se ele precisava disso, quanto mais você e eu. Se Jesus se afastava para orar antes de caminhar, antes de decidir, antes de enfrentar a dor, antes de derramar sua vida, então sua vida também precisa dessa âncora. Não como obrigação, mas como alimento. Hoje Jesus faz a você um convite simples, alcançável, real. Venha ao monte comigo. Você não precisa orar a noite toda, não precisa fingir palavras bonitas. Comece amanhã, 5 minutos antes do normal. Apenas 5. Busque um canto de silêncio antes que o mundo cobre você. Diga ao Pai com honestidade, aqui estou, ensina-me. E permaneça um momento, ainda que seja inquietude. Porque muitas vezes a conexão não começa com falar, mas com permanecer. Guarde isto, Jesus madrugava para orar porque sabia que sem o Pai nada fazia sentido. E hoje Deus diz a você, meu filho, minha filha, meu filho amado deixou o caminho marcado para você. Ele não apenas ensinou você a orar com palavras, mostrou com a vida, siga-o. Eu não estou longe, eu espero por você. E se você vier, ainda que com passos pequenos, sua conexão comigo será íntima e profunda. E há algo mais. Jesus não apenas orava, ele também escolhia um lugar. Há um segredo no local para onde ele se retirava, um espaço onde o barulho perde força e o coração volta ao seu centro. E esse lugar, mesmo que você viva em uma casa pequena ou em uma cidade barulhenta, você também pode encontrá-lo. Número 3. Afastar-se para encontrar-se. Lucas 5,16 diz algo tão simples e tão profundo.
mas ele se retirava para lugares desertos e orava. Fique um momento aí, não corra. Pare nessa frase como quem se senta em um banco e finalmente respira. Se retirava. Não foi um impulso ocasional, não foi um retiro uma vez por ano. Era um hábito santo. Jesus, o Filho de Deus, no meio de gente que o buscava, de enfermos que o tocavam, de vozes que o chamavam, de necessidades que o perseguiam, escolheu afastar-se, como se dissesse a você com o seu exemplo: se você não fechar uma porta para o barulho vai entrar até na sua alma. E você sabe disso, porque a sua vida também está cheia de vozes, vozes que não se veem, mas pesam. A lista de tarefas, o telefone vibrando, o trabalho, a família, as preocupações, as notícias, o pensamento que não se cala. Às vezes você quer orar e quando finalmente se senta, sua mente continua correndo. Você se descobre dizendo palavras aprendidas, frases repetidas e por dentro sente que não está realmente com Deus. Como se estivesse falando de longe. E essa dor é real. Minha vida está tão cheia de barulho que não encontro espaço para Deus. Mas aqui vem uma verdade que pode resgatar você. A intimidade não nasce no tumulto. A intimidade requer intenção. A proximidade com o Pai não acontece por acidente, como se fosse um golpe de sorte. Ela se constrói quando você decide se afastar, ainda que seja um pouco, e diz ao céu: aqui estou. Jesus não apenas viveu isso, também ensinou. Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Há algo que acontece no secreto que não pode acontecer em público. Há coisas que Deus fala a você que não se ouvem na praça, porque a praça sempre grita. O secreto não é um capricho espiritual, é um projeto do Pai. É o lugar onde a sua alma deixa de atuar e finalmente se torna real. E eu sei o que você está pensando. Como eu me afasto se minha vida é puro barulho? Eu entendo, de verdade. Às vezes parece impossível, mas escute isso com calma. O lugar secreto não é primeiro uma localização geográfica. É uma decisão do coração. Você pode estar cercado de gente e ainda assim entrar nesse espaço interior onde só estão Deus e você. E também pode estar completamente sozinho e ter a mente tão saturada que jamais consegue encontrar-se com Ele. Por isso, Jesus não está pedindo a você uma caverna perfeita no deserto. Ele está pedindo uma porta que você pode fechar. Às vezes essa porta é um quarto. Às vezes é o carro estacionado antes de entrar no trabalho. Às vezes são os primeiros minutos do dia, quando o mundo ainda não segurou você pela camisa. Às vezes é desligar o telefone, ainda que por 10 minutos, e abrir espaço para aquele que mais ama você. Imagine um quarto no centro do seu ser, um quarto sem janelas para o mundo. Quando você entra ali, a porta se fecha e o barulho se apaga. As vozes que exigem de você, as preocupações que perseguem você, as telas que distraem você, tudo fica do lado de fora, como se perdesse a permissão para entrar. Nesse quarto há uma cadeira, e diante dessa cadeira há uma presença, não uma ideia, não um conceito, não uma religião fria. Há um Pai. E o mais bonito é isto: Ele nunca tem pressa. Ele não olha para o relógio. Ele não apressa você. Ele não cobra você por chegar tarde. Ele apenas olha para você como quem finalmente volta a ver o seu filho. O mundo diz a você que estar conectado é estar disponível para todos, responder rápido, não perder nada, ter o telefone sempre ligado. Mas Deus diz o contrário. Para estar verdadeiramente conectado com o céu, você deve se desconectar do barulho. Para estar cheio, primeiro você deve esvaziar-se. Para ouvir a voz do Pai, primeiro você deve desligar outras vozes.
Para encontrar-se com Deus, às vezes você precisa perder-se do mundo por um tempo. E isso não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. Respire fundo agora mesmo. Deixe o ar encher os seus pulmões. Fique um instante em silêncio por dentro e pergunte-se com honestidade: quando foi a última vez que você fechou a porta para o mundo para estar a sós com seu Pai? Não para pedir coisas rapidamente, mas para estar, para olhar, para ouvir, para descansar. Seu passo de fé hoje é simples, mas poderoso. Encontre o seu lugar secreto. Dê a ele um nome no seu coração. Torne-o real. Decida um momento, decida um canto, decida uma porta. E quando você chegar ali, não entre correndo como se fosse outra tarefa. Entre devagar, como quem entra em casa, e fique. Porque quem não faz tempo para Deus revela, sem perceber, o que realmente valoriza. E você hoje está escolhendo valorizar o eterno acima do urgente. E hoje Deus diz a você com ternura: meu filho, minha filha, não fuja do barulho para mim. Caminhe intencionalmente em direção a mim. Eu espero por você no secreto, onde ninguém mais pode entrar. Ali tenho coisas para dizer a você que o mundo não pode ouvir. E quando você finalmente fechar essa porta e ficar a sós com Ele, vai descobrir que o mais importante não é apenas onde você está, mas como você o chama. Porque Jesus deu a você uma palavra que muda tudo. Uma palavra que restaura a sua identidade e abre o coração como uma chave. Pai. Número 4. Pai Nosso, o nome que muda tudo. Romanos 8,15 diz com uma força que quebra correntes internas: pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pare aí, porque essa frase não é uma ideia bonita, é uma promessa com aliança. Se você viveu a oração com medo, como se Deus fosse um juiz distante que olha para você com o senho franzido, a Bíblia está dizendo claramente que esse temor não vem dele. Deus não deu a você um espírito de escravidão. Não deu a você um espírito de empregado espiritual. Deu a você um espírito de adoção. E a prova dessa adoção é que agora você pode pronunciar uma palavra que um escravo jamais se atreveria a dizer: Abba, Papai. Esta é a porta do palácio que sempre esteve aberta. Mas talvez você tenha passado anos diante dessa porta, acreditando que só entravam os melhores, os mais santos, os que oram bonito, os que nunca falham. E do lado de fora, você olhava para Deus como um rei distante, e para si mesmo como alguém que só pode pedir permissão para existir. Por isso, suas orações pareciam um procedimento. Por isso você repetia frases sem vida. Por isso, às vezes, sentia que suas palavras batiam no teto. Não era apenas falta de fé, era a identidade quebrada. Porque quando você não sabe quem é, não sabe como se aproximar. Nos tempos de Jesus, chamar Deus de Abba era íntimo demais, próximo demais, familiar demais. Era a palavra da criança pequena que corre com confiança, que não ensaia seu discurso, que não prepara argumentos, que não se justifica. É a criança que chega e diz: Papai, estou com medo. Papai, dói. Papai, me ajuda. E o mais revolucionário é que Jesus não apenas vivia assim. Jesus ensinou você a orar assim. Quando disse Pai Nosso, não estava começando uma oração com formalidade. Estava devolvendo a você o direito. Era como se olhasse nos seus olhos e dissesse: você não precisa falar com ele como um estranho. Você não precisa falar com ele como um escravo. Fale como filho. Gálatas 4:6 confirma: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Não diz sussurra timidamente, diz clama. Porque quando o Espírito desperta a sua identidade, o coração deixa de mendigar e começa a voltar para casa. E isso importa mais do que você imagina, porque a sua imagem de Deus determina a sua maneira de orar.
Se você o vê como juiz, aproxima-se com vergonha. Se o vê como um rei inacessível, aproxima-se com distância. Se o vê como pai, aproxima-se com confiança, mesmo quando está fraco. Talvez a sua história tenha ensinado outra coisa. Talvez você tenha crescido com uma figura paterna dura, ausente ou imprevisível, e sem perceber, projetou isso sobre Deus. Talvez ensinaram você que Deus está sempre irritado, sempre decepcionado, sempre prestes a castigar você. Talvez você sentiu que precisava ganhar a atenção dele com boas obras ou com orações perfeitas. E por isso, mesmo quando ora, há uma barreira invisível entre você e ele, a barreira do medo. Mas hoje, essa barreira se rompe com uma verdade simples. Deus não está longe. Você estava olhando com a lente errada. Aqui está o paradoxo que cura. O Deus que sustenta galáxias com a sua palavra quer que você o chame de papai. O Todo-Poderoso, diante de quem os céus tremem, se inclina para ouvir o seu sussurro. O Rei do Universo não colocou guardas na porta para você. A porta está aberta porque a aliança já foi assinada com sangue. E quando Jesus ensina Pai Nosso, ele está dizendo a você: você não vem por mérito, vem por adoção. Não vem por desempenho, vem por graça. Não vem como visitante, vem como família. Imagine que você viveu toda a sua vida na rua diante de um palácio. Você vê a grandeza, vê as torres, vê a mesa lá dentro, mas diz a si mesmo: isso não é para mim. Então você se aproxima com migalhas de oração, com frases pequenas, com medo de incomodar. E um dia Jesus sai, pega a sua mão e diz: você não sabia? Esta casa é a sua casa. Seu nome está na mesa. A porta nunca teve tranca para você. Seu pai tem estado esperando por você. Isso é o que significa Pai Nosso. Não é poesia, é pertencimento. Faça isso agora, ainda que no silêncio do seu coração. Diga: Abba, Pai, Papai. Talvez a sua voz trema por dentro. Talvez você sinta resistência, porque anos de distância não se desfazem em um segundo. Mas diga assim mesmo, porque quando você diz Pai, algo se reorganiza. O órfão pede com medo, o filho pede com confiança. O órfão pensa: se eu falhar, serei rejeitado. O filho sabe: se eu cair, vão me levantar. E essa diferença muda toda a sua vida de oração. E hoje Deus diz a você, com um sussurro que restaura: meu filho, minha filha, nunca vi você como estranho. Nunca vi você como escravo. Esperei por você com paciência. Chame-me de pai, porque é isso que eu sou para você. Você não está batendo em uma porta fechada. Você está voltando para casa. E agora que você sabe quem é e a quem se dirige, Jesus ensina o próximo passo que quase todos pulam. Antes de pedir, antes de falar dos seus problemas, há uma porta interna que se abre com adoração. E quando essa porta se abre, a sua oração deixa de ser uma lista e se transforma em um encontro real. Número 5. Santificado seja o teu nome. Adoração antes da petição. Há um segredo que faz o céu sorrir mesmo antes de você pedir qualquer coisa. E não é porque Deus precisa que você implore mais forte, nem porque você tenha que encontrar palavras perfeitas. É porque Jesus ensinou a você uma ordem que quase todos esquecem. Primeiro adoração, depois petição. Santificado seja o teu nome. Essa frase não é um preenchimento bonito. É uma porta. É o primeiro passo para passar de uma oração mecânica para um relacionamento vivo, íntimo e profundo com o seu Pai. Salmo 104 diz com clareza, como quem marca o caminho com uma lâmpada na mão: entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome. Percebe? Há portas, há átrios, há um percurso. Não é correr com a lista na mão como se Deus fosse um dispensador de favores. Não é chegar ofegante, ansioso, exigindo soluções. É entrar com gratidão, com louvor, reconhecendo para quem você está olhando. Porque quando você reconhece quem Deus é, de repente os seus problemas passam a ter o tamanho correto.
e o seu coração, que vinha torto pelo medo, se endireita pela fé. A grande ideia desta parte do modelo de Jesus é simples, mas transforma tudo. Antes de pedir pão, antes de pedir perdão, antes de pedir proteção, primeiro, adoração. Por quê? Porque a adoração faz algo que nenhuma petição consegue. A adoração coloca você no seu lugar correto e coloca Deus no dele. Quando você santifica o nome de Deus, você está dizendo: Tu és santo, Tu és único, Tu és separado, Tu não és como o que me rodeia, Tu não és como as minhas circunstâncias, Tu não és como os meus medos. E quando você diz isso com o coração, algo se organiza por dentro. A pressão diminui, a mente para de gritar, a alma começa a descansar, porque você já não está olhando o tamanho do problema, está olhando o tamanho do seu Pai. João 4:23 revela algo que muitos não se atrevem a acreditar. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Escute essa palavra: procura. O Pai procura. Não porque lhe falte glória, não porque tenha insegurança, não porque precise que você repita o quão grande Ele é. Ele procura adoradores porque sabe o que a adoração faz com você. A adoração não muda Deus, muda você. Limpa o seu olhar, purifica o seu desejo, volta a centralizar você. E quando você está centrado em Deus, já não ora como órfão desesperado, mas como filho seguro. E seja honesto, sem culpa, sem máscaras. Quantas das suas orações começam com: Senhor, eu preciso. Senhor, ajuda-me. Senhor, resolve para mim. Senhor, dá-me. E eu não estou julgando você. É humano, é normal. Muitos de nós oramos assim porque vivemos cansados, feridos, apressados. Mas chega um ponto em que a pessoa percebe por que o coração se sente vazio depois de orar. Porque tratamos Deus como um recurso, não como uma presença. Como um meio, não como um pai. E o modelo de Jesus vem restaurar você com ternura, não para condenar. Ele diz: venha primeiro ao meu nome, e depois falamos das suas cargas. Aqui está o paradoxo do reino, e é lindo, quando você deixa de pedir por um momento e começa a adorar. Recebe mais do que estava pedindo. Porque a primeira coisa que você recebe não é algo, é paz. A primeira coisa que você recebe não é uma resposta, é presença. E a presença de Deus, quando entra, começa a ordenar o que estava desordenado. Na adoração, o seu coração deixa de exigir e começa a confiar. E quando você confia, suas petições mudam. Já não são caprichos impulsionados pelo medo, tornam-se súplicas alinhadas com o amor. Tornam-se conversas maduras, tornam-se limpas. Pense em um músico antes de tocar. Ele não começa a fazer soar a melodia com um instrumento desafinado. Primeiro, afina, ajusta, escuta, corrige, porque se tocar sem afinar, tudo soa mal, mesmo que a música seja bonita. A adoração é isso, afinar o seu coração. Santificado seja o teu nome. É o momento em que a sua alma se ajusta à verdade. E quando o seu coração está afinado, suas palavras começam a ser música que agrada ao Pai. Não por técnica, mas por intimidade. Torne isso prático a partir de hoje. Quando você for orar, não comece com a lista. Comece com o nome dele. Diga: Pai, tu és bom, és fiel, és santo, és o meu refúgio, és o meu pastor, és a minha paz. Fique aí alguns minutos, sem pedir nada, apenas reconhecendo, apenas bendizendo, apenas adorando. E você vai perceber algo: o medo diminui, a ansiedade perde força, a pressa vai embora e até aquilo que você pensava pedir é purificado. Porque quando você adora primeiro, suas petições se purificam. E hoje Deus diz a você, suave, direto ao coração: meu filho, minha filha, não preciso que você me lembre o quão grande eu sou. Mas quando você faz isso, a sua fé cresce, o seu medo se quebra e a sua alma descansa. Adore-me e verá como tudo muda dentro de você.
E quando o seu coração já estiver alinhado, quando o nome dele já tiver sido santificado dentro de você, então sim, Jesus leva você ao próximo passo, o que mais custa, o que mais liberta, soltar o controle e dizer com verdade, sem medo, aquelas palavras que abrem a paz. Seja feita a tua vontade. Número 6. Venha o teu reino, rendição do controle. Vamos ser honestos, sem máscaras. Todos nós gostamos de ter o controle, gostamos de saber o que vem depois, gostamos de sentir que, se planejarmos bem, nada vai sair do roteiro. E quando algo sai, a ansiedade acende, o peito aperta, a mente se enche de cenários. Você quer controlar sua saúde, mas o corpo lembra que é frágil. Você quer controlar sua economia, mas aparece uma despesa inesperada. Você quer controlar os relacionamentos, mas as pessoas não respondem como você esperava. Você quer controlar o futuro, mas o futuro não pediu permissão a você. E quando as coisas não saem como você planejou, sente que o mundo balança, como se o chão se movesse sob os seus pés. Há um trono dentro de você e esta é a verdade que confronta com graça. Esse trono nunca foi seu. Esse assento tem um único nome escrito, o do Rei. E cada vez que você tenta sentar ali, carrega um peso que não pertence a você. Por isso você está tão cansado. Por isso a tensão acompanha você até quando tudo parece estar bem. Por isso é difícil descansar. Porque você está fazendo um trabalho que nunca foi seu. Está tentando sustentar o que só Deus pode sustentar. Está tentando governar com mãos humanas um mundo que precisa da mão do Rei. Jesus deixou isso claro quando falou do reino. E não disse para esmagar você, mas para libertar você. Em Mateus 6,33 ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja a ordem. Não diz, construa o seu reino e eu ajudo você. Diz, busque o meu reino primeiro. Não é que as suas necessidades não importem. Importam. Deus é Pai. Mas Ele sabe que quando você faz do controle o seu refúgio, torna-se escravo do medo. E quando faz do reino de Deus a sua prioridade, o Pai cuida do restante. Não porque você mereça, mas porque você está no lugar correto, debaixo do governo dele. E o coração protesta, porque render-se assusta. O controle dá uma falsa segurança, embora esteja desgastando você. Por isso, a palavra leva você a um lugar mais profundo. Em Provérbios 3, 5 e 6 nos é dito, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Há uma frase que toca suave, mas firme. Não se apoie no seu próprio entendimento. O seu entendimento tem limites, a sua visão é curta, a sua prudência só vê até amanhã. Mas Deus vê o fim desde o princípio. Ele vê o que você não vê. Ele entende o que você não pode entender. E quando você confia, Ele endireita o que você apenas entortaria por ansiedade. Dizer, venha o teu reino, é uma declaração de rendição. É dizer, Pai, os teus planos são melhores que os meus. O teu reino é eterno. O meu é frágil. A tua sabedoria é profunda. A minha se cansa. Hoje eu desço do trono e deixo que tu reines. Isso é o que faz um filho quando finalmente entende que não precisa carregar o mundo sobre os ombros. E aqui está a liberdade, deixar de carregar o que nunca foi seu sustentar. O seu reino pessoal é pequeno, é o reino dos seus horários, das suas expectativas, dos seus medos, dos seus cenários mentais. E é tão frágil que qualquer notícia, qualquer mensagem, qualquer mudança o faz tremer. Mas o reino de Deus é inabalável. Não depende do seu estado de ânimo. Não depende se tudo saiu como você queria. O reino permanece. E quando você se rende a esse reino, não perde a sua vida. Você a recupera em paz. Enquanto insistir na sua agenda, não verá a dele. Porque a agenda do controle mantém você olhando apenas o tabuleiro, sem levantar os olhos para o rei. Imagine que você passou anos dirigindo a sua vida com as mãos agarradas ao volante.
os nós dos dedos brancos pela tensão, os ombros rígidos, a mandíbula apertada, e você vai desviando de obstáculos, tomando decisões sob pressão, tentando não falhar, tentando que tudo seja perfeito. Você se cansa, mas continua, porque tem medo de soltar. E de repente, em um momento de clareza, você olha para o banco ao lado e percebe que há alguém ali. Ele tem esperado pacientemente, conhece cada curva do caminho porque ele o desenhou, e pergunta com uma calma que desarma: você quer que eu dirija? Soltar o volante é assustador, e ao mesmo tempo é o mais libertador que você pode fazer. Hoje há algo que você precisa soltar. Talvez seja um relacionamento que você tenta controlar. Talvez seja a sua saúde, com esse medo escondido de que algo dê errado. Talvez seja o futuro dos seus filhos. Talvez seja a sua economia. Talvez seja uma decisão que está consumindo você. Nomeie isso no seu coração, sem enfeites. E depois diga devagar, como quem entrega um peso: Pai, venha o teu reino sobre isso, não o meu, o teu. Essa frase é como abrir a mão, e quando você abre a mão, Deus pode colocar paz. E escute, como se o Pai estivesse diante de você e dissesse: meu filho, minha filha, não peço que solte porque queira tirar algo de você. Peço que solte porque quero dar descanso a você. O trono nunca foi para você, mas o meu abraço, esse sim, é seu. A minha direção, essa sim é sua. A minha paz, essa sim é sua. Soltar o controle não é perder, é ganhar a paz que o controle nunca deu a você. E isso está apenas começando, porque há uma rendição ainda mais profunda, uma oração que o próprio Jesus pronunciou na noite mais escura. Uma oração que dá medo dizer, porque você sente que implica soltar tudo. Mas é justamente a chave que abre a paz mais profunda que você jamais conhecerá. Número 7. Faça-se a tua vontade. Confiança radical. Há uma frase no modelo de oração de Jesus que, se formos honestos, faz tremer nos lábios. Não porque seja difícil de pronunciar, mas porque é difícil de acreditar de verdade quando você está ferido, cansado ou confuso. Faça-se a tua vontade. E você sabe. No fundo, você se pergunta: e se a vontade de Deus incluir algo que eu não quero? E se Ele me pedir para soltar algo que amo? E se render-me significar perder? Esse medo é mais comum do que você imagina e não faz de você menos crente, faz de você humano. Mas esse medo quase sempre nasce de uma imagem distorcida de Deus, como se fosse um pai duro, caprichoso, que gosta de provar você com dor para ver quanto você aguenta. E aqui vem o paradoxo que a sua ansiedade não deixa você ver. A oração que mais assusta você pronunciar pode ser a oração que mais paz traz para você receber. Porque enquanto você luta contra a vontade de Deus, vive em guerra por dentro. Está tentando sustentar um futuro que não pode controlar. Está brigando com o céu como se Deus fosse seu inimigo. Mas no dia em que você se rende com confiança, não com resignação, a guerra termina. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você já não está sozinho carregando o peso. Escute Jesus na noite do Getsêmani. Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Veja como isso é real. Jesus não fingiu força. Jesus não maquiou a sua dor. Ele expressou o seu desejo humano, o seu tremor, o seu peso, e ainda assim escolheu confiar. Se o Filho Perfeito teve que lutar para pronunciar essas palavras, não se condene pela sua própria luta. A sua luta não é sinal de ausência de fé. Muitas vezes é exatamente o lugar onde a fé está nascendo. Agora, se você vai dizer, faça-se a tua vontade, precisa lembrar quem é o Deus a quem você se rende. Jeremias 29:11 declara: Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso não é um Deus procurando quebrar você por prazer.
Isso é um pai que vê mais longe que você. Um pai que não improvisa com a sua vida. Um pai que sabe como chegar ao destino mesmo quando o seu mapa é limitado. Por isso, faça-se a tua vontade não é resignação passiva, como quem se rende derrotado e diz, bom, fazer o quê? Isso seria desesperança. Isso é outra coisa. Isso é confiança ativa. É dizer, Pai, confio que a tua vontade é boa, mesmo que hoje eu não a entenda. Confio que tu vês o que eu não vejo. Confio que as tuas mãos não tremem. É entregar o controle sem perder a esperança. É soltar o volante sabendo que quem o está tomando não é um estranho, mas o Pai que ama você. Imagine que você está em uma sala de cirurgia. Não vê o procedimento. Não entende por que o corte é ali, porque dói, porque demora. Mas confia no cirurgião, porque sabe que a intenção dele não é ferir você, mas salvar você. A dor não é o propósito. A cura é. Assim também, quando Deus permite algo, nem sempre explica o porquê no momento, mas nunca deixa de sustentar o para quê em suas mãos. O que Deus permite, Ele usa. O que Deus planeja, Ele aperfeiçoa. Às vezes, você só vê perda, mas o céu está trabalhando redenção. Às vezes, você só vê atraso, mas Deus está evitando um dano que você nem consegue imaginar. E eu sei que há uma parte de você que diz, tudo bem, mas e se Deus me pedir demais? Deixe-me dizer isso com ternura. Deus não chama você para render-se para esmagar você. Chama você para render-se para libertar você. Porque o que mais destrói você não é a vontade de Deus. É a sua tentativa de salvar a si mesmo, de controlar tudo, de viver com o coração apertado. A vontade do Pai não é um mistério cruel, é um caminho de sabedoria. E quando você caminha com Ele, até as noites têm sentido, até as lágrimas têm destino, até os processos têm fruto. Agora torne isso concreto, não fique apenas na teoria. Pense naquela área em que é difícil dizer isso. Talvez seja a sua saúde, talvez seja um relacionamento, talvez seja um sonho que não aconteceu, talvez seja um filho pelo qual você ora, talvez seja o seu futuro e o medo de errar. Nomeie isso no silêncio do seu coração e com coragem suave diga, Pai, nisso, faça-se a tua vontade, não a minha, a tua. Confio em ti, mesmo sem entender. E hoje Deus diz a você, meu filho, minha filha, não pedirei nada que não esteja desenhado para o seu bem. Meus planos não são para ferir você, são para dar a você um futuro e uma esperança. Eu não sou um juiz que observa você de longe, sou o seu pai. E quando você se rende à minha vontade, eu dou a você a minha paz. Confie, minhas mãos são seguras. E quando essa rendição acontece, quando finalmente você descansa em que Ele governa e Ele sabe, Jesus ensina o próximo passo. Pedir o necessário para hoje, sem ansiedade pelo amanhã. Porque quem confia na vontade do Pai, aprende a viver um dia de cada vez, com o coração em paz. Número 8. O pão de cada dia, dependência diária. O mundo empurra você a viver adiantado, a pensar no que falta, no que poderia dar errado, no que você precisa garantir para não sofrer depois. E sem perceber, o amanhã se torna um lugar onde você vive mentalmente todos os dias, embora o seu corpo ainda esteja aqui. Por isso a ansiedade não descansa, porque a ansiedade é carregar amanhãs que ainda não pertencem a você. Mas Jesus, quando ensinou você a orar, não convidou você a viver com as costas curvadas pelo futuro. Convidou você a viver em dependência diária, como um filho que aprende a olhar para o Pai todas as manhãs e dizer, estou aqui e confio. Há um paradoxo que vai contra tudo o que ensinaram a você. O mundo diz, acumule, garanta, guarde por medo, não dependa de ninguém. E sim, a prudência é boa. Mas Jesus não ensinou você a orar a partir do medo. Jesus ensinou você a orar a partir do relacionamento. Por isso não disse, dá-nos o pão deste mês, nem dá-nos o pão deste ano.
disse algo tão simples que parece pequeno demais para a sua mente acelerada. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6:11. De cada dia, hoje. Como se o Pai quisesse treinar você a viver por passos, não por saltos. Como se o céu dissesse a você: não vou dar provisão para que você se esqueça de mim, vou dar o suficiente para que você volte. E isso é um padrão bíblico. Quando Israel caminhou pelo deserto, Deus não lhes deu um armazém cheio para 10 anos, deu maná todas as manhãs. Êxodo 16:4 diz que o povo sairia e recolheria diariamente a porção de um dia. Diariamente. Um dia. E quando alguns, por medo, quiseram acumular para amanhã, acordaram e o maná estava podre. Vermes. Mau cheiro. Não porque Deus fosse mau, mas porque Deus estava ensinando uma lição que ainda hoje é difícil para você aprender. Quem acumula por medo se envenena por dentro. Quem recebe pela fé descansa por dentro. A provisão não era apenas pão, era treinamento do coração. Porque a ansiedade nasce quando você transforma o futuro no seu Deus. Quando acredita que, se não controlar o amanhã devora você. Então você começa a carregar contas que ainda não chegaram, conversas que ainda não aconteceram, doenças que ainda não existem, problemas que talvez nunca apareçam. E todo esse filme mental esmaga você hoje. Mas a oração do pão diário é uma poda no pensamento ansioso. É dizer à sua alma: hoje basta, hoje tenho Deus, hoje recebo o que preciso. E amanhã, quando for amanhã, voltarei ao Pai. Talvez você diga: mas eu tenho responsabilidades, eu preciso planejar. Sim, e Deus não está chamando você à irresponsabilidade. Está chamando você a curar o lugar de onde você planeja. Há uma diferença enorme entre prudência e ansiedade. A prudência planeja com paz. A ansiedade planeja com medo. A prudência diz: farei o que me cabe hoje e confiarei. A ansiedade diz: se eu não controlar tudo, não estarei seguro. E é aí que a alma se quebra. Por isso essa frase de Jesus é remédio: dá-nos hoje, porque devolve você a sua medida humana. Você não foi criado para viver de reservas emocionais. Foi criado para viver de relacionamento. Imagine uma torneira que nunca se fecha. Água limpa, fresca, constante. Para que encher potes até o teto, se você sabe que cada vez que abrir a torneira, haverá água? Isso é o que a ansiedade faz. Enche potes com medo de que a torneira seque. Mas o Pai não seca. A provisão de Deus não é uma poça que depende do seu esforço, é uma fonte que depende da fidelidade dele. E quando você volta todos os dias, a água volta a fluir. O que destrói você não é a falta de água, é a desconfiança que faz você viver como órfão. Agora vamos ao prático, porque isso é para viver de forma diferente. Amanhã, quando abrir os olhos, antes de pegar o telefone, antes de deixar o dia gritar com você, faça uma microprática de 30 segundos, apenas 30. Diga: Pai, hoje confio em Ti para o que este dia precisar. Dá-me o pão de hoje, só de hoje, e amanhã voltarei a Ti. Nada mais. Se a sua mente for para o futuro, traga-a de volta com mansidão. Só hoje. Se sentir o impulso de resolver tudo, respire e repita: só hoje. Você vai notar algo com os dias. A ansiedade perde autoridade quando você deixa de alimentá-la com amanhãs imaginários. E escute, Deus diz a você: meu filho, minha filha, não dou tudo de uma vez porque quero ver você todas as manhãs. A sua dependência diária não é fraqueza, é o desenho do nosso relacionamento. Venha hoje e venha amanhã. Sempre terei o que você precisa, porque o pão diário não só enche o seu estômago, também abre o seu coração. Não é apenas provisão, é comunhão. Mas há algo que pode bloquear esse recebimento diário, algo que deixa as mãos da sua alma fechadas, mesmo quando o Pai quer dar a você. Jesus sabia disso, por isso incluiu em sua oração, e é muito possível que você esteja carregando isso sem perceber. Número 9. Perdoa-nos como perdoamos.
O ciclo libertador. Há um tipo de dor que não se vê por fora, mas se sente todos os dias por dentro. É aquela lembrança que volta quando você está em silêncio. Aquela conversa que feriu você e que a sua mente repete como se fosse hoje. Aquela traição que mudou a forma como você confia. Aquele abandono que deixou uma ferida aberta. E mesmo que você siga com a sua vida, mesmo que sorria, mesmo que trabalhe, mesmo que continue em frente, há uma pedra no bolso da alma, pesa, cansa, rouba sua energia. E às vezes você nem percebe, mas muitas das suas reações, dos seus medos e das suas defesas nascem daí. E aqui vem algo que talvez ninguém tenha dito a você com clareza suficiente. O rancor não é justiça. O rancor é uma prisão. Você acredita que não perdoar é uma forma de se proteger, uma forma de dizer, não foi certo o que fizeram comigo. Mas o rancor não corrige o passado, apenas sequestra o seu presente. E o mais estranho dessa prisão é que você mesmo acaba sendo o carcereiro e o prisioneiro. Porque você está preso à pessoa que feriu você, mesmo que ela já não esteja na sua vida. Você está conectado à ofensa dela como por uma corrente invisível. E cada vez que lembra com amargura, a corrente aperta um pouco mais. Por isso Jesus, quando ensina você a orar, toca nesse ponto com uma profundidade que assusta e cura ao mesmo tempo. Mateus 6:14 e 15 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essas palavras soam fortes, mas não são uma ameaça caprichosa. São uma radiografia do coração. Um coração fechado ao perdão é como uma porta trancada por dentro. Não deixa a graça entrar com liberdade. Não porque Deus seja vingativo, mas porque você não pode receber plenamente com as mãos fechadas. Observe isso com calma. Quando Jesus une o perdão que você recebe ao perdão que você dá, não está dizendo, ganhe o meu amor. Está mostrando um princípio espiritual. A graça flui onde o coração não está endurecido. Se você se acostuma a guardar a ofensa como um tesouro, se apega ao direito de cobrar vingança emocional, o seu interior se torna um lugar sem espaço. E Deus quer habitar em um coração amplo, livre, vivo, não em um coração encolhido pela amargura. Colossenses 3:13 diz de forma direta e bela, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Pare aqui. Assim como Cristo vos perdoou. Como Cristo perdoou você? Perdoou antes que você tivesse como pagar. Perdoou quando você não merecia. Perdoou com verdade e com amor. Não foi aprovação do pecado, foi libertação do pecador. E esse é o reenfoque que cura. Você não perdoa porque o que fizeram com você foi certo. Você perdoa porque já foi alcançado por um perdão maior. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Perdoar não é dizer, está tudo bem, continue me machucando. Perdoar também não significa que automaticamente você deva se reconciliar, ou voltar a confiar, ou se expor novamente. Perdoar é soltar, é tirar o anzol da alma, é dizer, essa ferida não me governa mais. É colocar o caso nas mãos certas, é olhar para o Pai e dizer, eu não posso carregar isso mais. Faz tu justiça, eu escolho a paz. O perdão não liberta o outro primeiro, liberta você. Imagine você com as mãos fechadas em punho. Dentro desses punhos estão todas as frases que disseram a você, as datas, as cenas, as dívidas, os como pôde, os não merece, os nunca vou soltar. E agora imagine que Deus estende as mãos para você para dar descanso, consolo, direção, ternura, uma nova etapa. Mas você não pode receber porque está segurando outra coisa. O problema não é que o Pai não queira dar a você. O problema é que as suas mãos estão ocupadas. E para receber o novo, você precisa abrir a mão. E abrir a mão dói.
porque significa soltar o que acompanhou você por tanto tempo. E você sabe que há um nome que apareceu na sua mente enquanto lia isto. Não o empurre, não o distraia. Esse nome é a corrente específica que Deus quer quebrar hoje. Você não precisa sentir algo especial para obedecer. Às vezes, o perdão começa como uma decisão fria, mas termina se transformando em uma cura profunda. No silêncio do seu coração, fale assim: Pai, hoje escolho perdoar esta pessoa, não porque ela mereça, não porque eu sinta, mas porque quero ser livre. Entrego a Ti esta ferida, arranca de mim a amargura, cura o que eu não consegui curar. E hoje Deus diz a você: meu filho, minha filha, eu vi tudo, vi a traição, vi a injustiça, vi o seu choro quando ninguém viu, e o meu coração doeu com você, mas não quero que você viva preso a essa ferida. Solte, entregue a mim. Eu sou juiz justo, eu cuido da justiça. Você fique com a paz, abra suas mãos e receba a minha graça. E quando o perdão começa a fluir, quando o coração se amplia e o passado deixa de governar o seu presente, então você está pronto para o próximo passo do modelo de Jesus: pedir proteção, porque um coração livre precisa ser guardado e o Pai não apenas cura, também protege. Número 10. Não nos deixes cair em tentação. Humildade protetora. Há uma pergunta que revela a sua verdadeira força e quase ninguém se atreve a encará-la de frente. Quando chega a pressão, quando a porta do impulso se abre, quando você se sente fraco, você luta sozinho ou pede ajuda antes de cair? Porque uma coisa é chorar depois do erro e outra muito diferente é orar antes da batalha. E Jesus, que ama você demais para deixá-lo improvisar, colocou no seu modelo de oração uma frase que parece simples, mas é profunda como um oceano: não nos deixes cair em tentação. Ouça a voz bíblica como se fosse uma lâmpada acesa na noite. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso em uma das horas mais escuras, quando seus discípulos estavam cansados, confiantes, distraídos. E Jesus não falou com eles como quem humilha, falou como quem protege. Não disse: vocês são de ferro, podem com tudo. Disse a verdade que salva. O seu espírito quer o que é certo, mas a sua carne é frágil. E aqui vem a descoberta que muda a sua forma de orar. Jesus começou reconhecendo a sua fraqueza, porque a humildade é a porta da proteção. Pense nisso com calma. Se Jesus incluiu esse pedido, é porque há caminhos nos quais você tropeçaria se caminhar com orgulho. Há conversas que parecem inocentes, mas são uma armadilha. Há momentos de cansaço em que a sua mente se torna vulnerável. Há lugares, telas, amizades, lembranças, hábitos que acendem uma sede antiga e empurram você para o mesmo ciclo. E talvez você diga: já tentei, já prometi, já me esforcei e volto a cair. Mas a pergunta não é se você tem força para prometer outra vez. A pergunta é: você está pedindo luz antes de sair ou está confiando na sua própria escuridão? Aqui entra outra voz bíblica que é como uma saída de emergência que Deus deixa claramente sinalizada. 1 Coríntios 10:13 diz que nenhuma tentação sobreveio a você que não fosse humana, e que Deus é fiel, que não permitirá que você seja tentado além do que pode resistir, mas que, juntamente com a tentação, dará também o escape. Observe essa palavra, o escape. Ele existe, nem sempre é sentido, nem sempre é visto quando o desejo grita, mas existe, e às vezes o que falta a você não é vontade, é direção. Por isso essa oração é tão poderosa. Pai, mostra-me o escape antes que a minha emoção me aprisione. Talvez você tenha caído tantas vezes que já não confia em si mesmo e isso traz vergonha. Talvez até pense: de que adianta pedir proteção se sempre acabo falhando? Mas ouça isto com amor. Esse pensamento não é humildade, é orgulho ferido, porque o orgulho não aparece apenas quando alguém se acha grande,
também aparece quando alguém se acha irremediável e se tranca na condenação. A humildade santa diz algo diferente. Pai, eu sei onde sou fraco e por isso preciso de ti. E aí está o paradoxo que liberta você. Quem reconhece a sua vulnerabilidade acessa a força divina. O soberbo diz, eu consigo sozinho, e se expõe. O sábio diz, sem ti eu cairei, e se cobre com Deus. Imagine que a sua vida é como um barco pronto para partir. Da margem tudo parece tranquilo, mas no horizonte há uma tempestade que você não consegue ver. No entanto, há um farol. O faroleiro vê a tempestade de longe e acende a luz para alertar você. Orar, não nos deixes cair em tentação, é pedir ao faroleiro que acenda a luz antes de você zarpar. É dizer, Pai, tu vês o que eu não vejo, guia-me para longe do perigo. Se este caminho me fará cair, mostra-me outro. Se esta conversa me arrastará, dá-me força para sair. Se esta emoção me dominará, lembra-me quem eu sou. E isto é o prático, o que muda os seus dias, não apenas as suas emoções. Comece a orar de forma preventiva. Não espere estar à beira do abismo para gritar. Faça isso antes, ao acordar, antes de tocar o telefone, antes de entrar na sua rotina, diga no coração algo breve e real. Pai, guarda-me hoje do que não posso ver. Mostra-me o escape antes que eu caia. E quando o momento chegar, repita sem vergonha. Pai, aqui está a tentação. Aqui está o impulso. Aqui está a minha fraqueza. Ensina-me o escape agora. Essa oração, mesmo que curta, tem o aroma da humildade que Deus honra. E agora, Deus diz a você, sem acusar, mas com uma verdade que cura. Meu filho, minha filha, conheço as suas fraquezas melhor do que você mesmo, e não o rejeito por elas. Não o chamo pela sua queda, chamo pelo seu destino. Eu quero proteger você, mas preciso que me peça. Dê-me permissão para ser o seu escudo. Deixe-me guiar você por caminhos onde seus pés não tropecem. Você não está sozinho na batalha. Porque sim, há tentações internas, mas também há um inimigo real que aproveita o seu cansaço, a sua ferida, a sua solidão, a sua fome emocional. E Jesus, sabendo disso, encerrou o seu modelo de oração com um pedido final de defesa, uma frase que ativa refúgio e autoridade espiritual. E quando você a pronuncia com fé, não apenas evita cair, começa a caminhar debaixo de cobertura. Número 11. Livra-nos do mal, guerra espiritual em oração. Há batalhas que você pode explicar com palavras simples. Cansaço, estresse, problemas, contas, decisões. Mas há outras coisas que se sentem diferentes. Não chegam como uma dificuldade normal, chegam como um peso repentino, como uma confusão sem causa, como uma pressão invisível que te empurra justamente no momento em que você estava fazendo o correto. E quando isso acontece, você se pergunta em silêncio, por quê? Se estou tentando me aproximar mais de Deus, tudo se complica. Não falo com você a partir de teoria. Falo como alguém que já viu esses momentos em que a escuridão parece ter agenda, em que a paz se rompe sem explicação, em que um pensamento sujo, uma dúvida cruel ou uma desesperança profunda aparece como se alguém a tivesse semeado na sua mente. E um dia eu entendi isto. Nem tudo o que você enfrenta é apenas circunstancial. Existe uma dimensão que seus olhos não veem, mas que a sua alma percebe. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você se levanta com vontade de orar e de repente aparece uma preguiça pesada. Decide mudar e justamente naquele dia te chamam com uma tentação antiga. Você vai fazer algo importante para Deus e surge um conflito absurdo, uma discussão que não fazia sentido, um mal-entendido que rouba o seu foco. E você pensa, talvez eu esteja exagerando, talvez seja eu. Mas então você se lembra de que Jesus, o Filho de Deus, incluiu um pedido específico em seu modelo de oração, como quem deixa um escudo ao alcance da sua mão. Livra-nos do mal. Se Jesus colocou isso ali, não foi por poesia, foi por proteção.
Efésios 6,12 diz com uma clareza que às vezes preferimos evitar. Porque não temos luta contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo não estava criando uma história para te assustar. Ele estava descrevendo uma realidade. Existe um adversário real e suas estratégias nem sempre vêm com forma de monstro. Muitas vezes vêm com forma de distração, de acusação, de vergonha, de tentação, de divisão, de cansaço, de confusão. O objetivo dele não é apenas te incomodar, é te apagar, é quebrar sua comunhão com o Pai. É fazer com que sua oração volte a ser um ritual vazio, que suas palavras pareçam bater no teto, que você diga, não adianta, e se afaste. Mas aqui vem a notícia que sustenta o seu coração. O inimigo é real, sim, mas não é rei. O rei é Cristo, e o Pai não te deixou sem cobertura. 2 de Tessalonicenses 3,3 afirma com poder, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do mal. Escute essas palavras como se fossem para você hoje. O Senhor é fiel. Ele te confirmará. Ele te guardará. Isso significa que existe uma proteção que não nasce da sua força, mas da fidelidade de Deus. E quando você ora, livra-nos do mal, você não está recitando uma frase religiosa. Você está ativando uma realidade do céu, está levantando uma muralha espiritual, está pedindo que o Pai se coloque entre você e aquilo que quer te destruir. Às vezes pensamos que a oração é apenas conversa, como se fosse um desabafo emocional. Sim, é conversa, é intimidade, é vínculo, é abraço. Mas também é guerra no sentido mais santo, é resistência, é autoridade, é luz acesa no território do medo. A oração não se luta com punhos, luta-se com verdade, com fé, com humildade. Por isso existe um paradoxo precioso. O guerreiro mais forte não é aquele que fica em pé para mostrar músculo, é aquele que se ajoelha para depender. Porque de joelhos você reconhece algo que o inferno odeia, que você não está sozinho, que tem Pai, que tem cobertura, que existe um nome sobre todo nome. Imagine isto com os sentidos, um soldado entrando em um campo de batalha sem capacete, sem escudo, sem proteção. Não porque não exista, mas porque ele não pediu, não pegou, não usou. Agora imagine esse mesmo soldado ajoelhado antes de sair e o próprio rei ajustando a armadura nele. Essa armadura não é de metal humano, é de autoridade espiritual. E o inimigo, quando vê alguém que ora, não vê uma pessoa fraca, vê alguém coberto. Por isso, sua oração diária pode ser simples, mas cheia de convicção. Você pode dizer, Pai, livra-me do mal. Fecha toda a porta que o inimigo queira usar. Guarda a minha mente, guarda a minha casa, guarda os meus caminhos. Rodeia-me com a tua proteção. Que a tua paz governe o meu interior. Não diga isso com pânico, diga com fé. Não diga como vítima, diga como filho. Porque o mais bonito é isto. Quando você diz, livra-nos do mal, você não está orando em solidão. Existe alguém que intercede com você, dentro de você, até quando você não sabe quais palavras usar. E essa é a próxima revelação que Jesus quer te dar. A companhia do Espírito, o consolo que ora, a força que traduz seus gemidos e transforma a sua fraqueza em comunhão viva com o Pai. Número 12. Orar no Espírito, o ajudador divino. Há dias em que você se ajoelha com a intenção mais sincera do mundo, mas a garganta não responde. A mente fica em branco. O coração está pesado, como se tivesse uma pedra dentro, mas você não sabe como explicar. Sente vontade de chorar, sente vontade de falar, sente vontade de pedir ajuda, e ainda assim, nada sai. E nesse silêncio te visita uma mentira sutil. Se eu não sei o que dizer, então minha oração não serve. Se eu não encontro as palavras corretas, Deus não vai me ouvir. E é aí que muitos desistem, apagam o momento, se levantam e voltam para o barulho, como se a presença de Deus dependesse da sua eloquência. Mas aqui está a revelação que muda tudo.
E quero que você a receba como se estivesse caminhando de cabeça baixa e de repente alguém te segurasse pelo braço e dissesse: você não está sozinho. Porque nesses momentos em que você não entende nada, em que só existe confusão, em que o céu parece silencioso, Deus está caminhando ao seu lado, e não apenas ao seu lado, dentro de você. Há alguém que habita no seu interior e que não se cansa quando você se esgota. Há alguém que não fica em branco quando você fica sem ideias. Há alguém que pega seus suspiros, suas lágrimas, seus tremores, seus gemidos e os transforma em oração perfeita diante do Pai. Esse alguém é o Espírito Santo. Romanos 8:26 diz isso sem rodeios, como um abraço das Escrituras. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja quanta ternura existe aí. Nos ajuda em nossa fraqueza. Ele não te acusa por sua fraqueza. Não te despreza por não saber o que pedir. Ele te ajuda e depois diz algo ainda mais profundo: não sabemos. Ou seja, Deus reconhece que há momentos em que você não sabe o que dizer, nem como pedir, nem como organizar o caos interior. E ainda assim, o Espírito intercede. Quando você já não pode, ele começa. Judas 1:20 também confirma: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito não é um ato de espetáculo. Não é uma atuação religiosa, é aprender a depender. É permitir que sua vida de oração deixe de ser um monólogo mecânico e se transforme em um diálogo vivo, onde o Espírito toma o seu interior e o apresenta ao Pai com exatidão divina. Você não precisa impressionar Deus, você precisa se abrir para Deus. Imagine isto com o coração, como uma cena simples, uma criança pequena diante de seu pai. Quer dizer algo importante, algo profundo, mas só consegue balbuciar. Chora, treme, a voz falha, não sabe se explicar. E ao lado da criança há um tradutor que conhece seu coração de maneira perfeita. Então o tradutor diz ao pai com clareza: isto é o que seu filho sente, isto é o que seu filho precisa. Isto é o que seu filho está pedindo, mesmo sem saber dizer. O Espírito Santo é esse tradutor. E o Pai, quando ouve o Espírito, entende tudo. Nada se perde. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhum suspiro fica sem sentido. Por isso quero dizer com firmeza: você não precisa ser eloquente para que Deus te escute. Não precisa de orações longas. Não precisa de frases perfeitas. Não precisa de uma estrutura impecável. O que você precisa é rendição. Porque a oração mais poderosa pode ser aquela que não tem palavras. Pode ser um pai que fica suspenso. Pode ser um suspiro no meio da sua cama. Pode ser um não sei o que fazer dito com honestidade. E aí, justamente aí, o Espírito completa o que você não pode completar. E isto é o mais prático que você pode fazer da próxima vez que ficar em branco. Não se frustre, não se condene, não se levante como se tivesse falhado. Fique, respire fundo, feche os olhos e diga algo simples, mas real. Espírito Santo, ora através de mim. Não tenho palavras, mas tu tens. Depois, permaneça em silêncio. Não tenha pressa, não preencha o momento por nervosismo. Permita que Deus faça sua obra no espaço. Às vezes, o barulho é o inimigo da intimidade. Às vezes, o seu silêncio é a porta por onde entra a presença. Porque hoje Deus te diz, como um sussurro que não acusa, mas restaura: filho meu, filha minha, você nunca orou sozinho. Meu Espírito tem estado com você desde o dia em que me recebeu. E quando suas palavras se esgotam, as minhas apenas começam. Seu balbucio, quando nasce de um coração sincero, se torna música aos meus ouvidos quando o Espírito o traduz. Não fuja do silêncio. No silêncio também falo com você. E agora que você sabe disso, que não está abandonado quando não tem palavras, vem uma pergunta que vai te acompanhar com força.
O que você faz quando já orou, quando já pediu, quando já chorou, e ainda assim a resposta parece demorar? Porque Jesus também te ensinou um caminho para quando o céu parece de bronze. E nessa espera há um segredo que preserva sua fé e mantém sua conexão íntima com o Pai viva, profunda e firme. Número 13. Persistência que move o céu. Eu sei que há algo pelo qual você tem orado durante anos e ainda não vê. Algo que no começo você pedia com fogo no peito, com lágrimas vivas, com fé autêntica. Mas hoje, se sou honesto com você, você ainda menciona quase por inércia, como quem repete um nome em uma lista sem esperança real de que algo mude. Talvez seja a salvação de alguém que você ama, e cada vez que olha para a vida dessa pessoa, sente o mesmo nó na garganta. Talvez seja cura no seu corpo e você se cansa de se levantar com a mesma dor. Talvez seja uma porta que não se abre, um trabalho, um projeto, uma restauração, um filho pródigo que não volta. E nesses dias pesados surge a pergunta que te envergonha dizer em voz alta: de que adianta continuar orando se Deus não responde? É como se o céu tivesse se tornado de bronze. Como se suas palavras subissem e caíssem sem eco. Você sabe que Deus é real. Você sabe que Ele escuta. Você conhece histórias de milagres. Mas a sua realidade grita o contrário. E essa tensão dói. Porque de um lado você vê o silêncio e do outro acredita em um Deus que ouve. De um lado, você vê que nada se move, e do outro, acredita em um Deus que move montanhas. Uma parte de você quer desistir, fechar esse assunto, se proteger de outra decepção. Mas outra parte, ainda que pequena, se recusa a soltar a promessa. Essa parte ainda sussurra: Pai, não me deixe apagar. E aqui vem a virada que o próprio Jesus te entregou, como quem segura sua mão quando você já estava prestes a desmaiar. Lucas 18. Diz que Jesus lhes contou uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. Não desfalecer, porque Jesus sabia que existe um cansaço espiritual que não se vê por fora. Ele sabia que há orações que se tornam pesadas porque o tempo passa e o resultado não chega. Por isso falou de uma viúva que batia à porta de um juiz injusto repetidas vezes, dia após dia, sem desistir, até que aquele juiz cedeu. Mas o ensinamento não é que Deus seja como esse juiz frio. O ensinamento é ainda mais forte. Se até um juiz injusto responde pela insistência, quanto mais o seu Pai, que te ama, escuta o seu clamor. Jesus não está te empurrando para implorar a um Deus resistente. Ele está te convidando a permanecer firme com um Pai fiel. Tiago 5,16 confirma isso com autoridade. A oração eficaz do justo pode muito. Sua oração pode muito. Não é inútil, não é decorativa, não se perde no ar, não cai no chão como folha seca. Cada palavra foi ouvida, cada lágrima foi contada. Cada noite em que você não soube o que dizer, mas mesmo assim sussurrou um ajuda-me, ficou registrada diante de Deus. E ainda que você sinta que nada acontece, algo está acontecendo no invisível. O inimigo quer que você confunda silêncio com ausência. Deus pode estar em silêncio e ao mesmo tempo estar trabalhando com uma precisão perfeita. Ouça isto, porque aqui se endireita a ideia mais importante. A persistência não é para convencer Deus. Ele já quer te dar o melhor. A persistência é para preparar o seu coração e alinhar você com o tempo exato que Ele conhece perfeitamente. Enquanto você espera, Deus não prepara apenas a resposta, também prepara você. Sua fé se aprofunda quando você não tem provas. Sua dependência se torna real quando você não pode controlar. Seu caráter se forma quando você aprende a confiar sem ver. A viúva persistente não mudou o juiz por dentro, apenas o pressionou por fora. Mas a oração persistente muda você por dentro. Torna você mais estável, torna você mais humilde. Torna você mais parecido com Jesus, que confiou no Pai até quando o caminho doía.
Imagine a água caindo sobre uma rocha. Uma gota não faz nada. 2 também não. 10, nada visível. Mas 1000 gotas diárias, durante anos, perfuram a pedra mais dura. Abrem um canal onde parecia impossível. Assim é a sua oração constante. Talvez hoje a rocha continue igual diante dos seus olhos, mas está mudando. Cada oração é uma gota. Cada pai continua aqui é uma gota. Cada não entendo, mas confio é uma gota. Você está mais perto do que imagina, mesmo que não sinta. Por isso hoje quero que você faça algo simples e poderoso. Aquilo pelo qual você tem orado há tanto tempo. Não abandone hoje. Não enterre no cansaço. Não mate com uma frase como já era. Diga, com sua voz ou com seu coração: Pai, continuo crendo, continuo esperando, continuo orando. Não porque entenda, mas porque confio. Teu tempo é perfeito. Tua resposta será melhor do que posso imaginar. E quando surgir a dúvida, lembre-se, o ainda não de Deus não é não. É espere e você verá algo melhor. E hoje Deus te diz, suave, mas firme: Filho meu, filha minha, tenho ouvido cada palavra, tenho visto cada lágrima e estou trabalhando naquilo que você não pode ver. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. A resposta vem. Apenas espere um pouco mais. Porque o maior milagre da oração não é apenas o que você recebe, é em quem você se torna enquanto ora. Número 14. O fruto da oração. Transformação interior. Talvez você tenha medido sua vida de oração como quem mede uma troca. Eu pedi, Deus deveria dar. E quando não chegou o que você esperava, quando a situação não mudou, quando a porta continuou fechada, quando a pessoa não voltou, quando o corpo não foi curado como você queria, quando o problema não se moveu, em algum canto da sua alma se instalou uma conclusão dolorosa: minha oração não funciona. E o pior é que essa conclusão te deixa frio, te deixa distante, te deixa com um cristianismo de lábios, mas não de presença, como se você falasse com Deus e suas palavras ficassem no teto. Mas hoje, o Pai quer te corrigir com ternura, não para te envergonhar, mas para te libertar. Porque talvez você tenha estado usando a régua errada. Talvez o sucesso da oração não se mede primeiro pelo que você recebe, mas pelo que acontece em você enquanto está com Ele. E este é o paradoxo mais bonito. Enquanto você pedia que Deus mudasse o seu mundo, Deus estava mudando o seu coração. Enquanto você clamava por uma resposta, Deus estava formando o seu caráter. Enquanto você pensava que nada estava acontecendo, algo estava acontecendo no lugar mais profundo. Você estava sendo transformado em silêncio, quando ninguém vê, quando ninguém aplaude, quando não há sinais externos. Esse é o milagre oculto da oração íntima. A Escritura revela isso com uma clareza que parece luz. 2 Coríntios 3,18 diz que, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não diz somos transformados de uma vez, diz de glória em glória, passo a passo, camada por camada, oração após oração, presença após presença. Você não entra no quarto secreto como um ator que busca resultados imediatos. Entra como filho, como filha, para contemplar o rosto do Pai. E cada vez que você o contempla, mesmo sem perceber, algo se reorganiza por dentro. Sua mente respira diferente, seu coração se amolece, suas reações perdem o veneno, sua fé se fortalece, e um dia você olha para trás e percebe que já não é a mesma pessoa que era quando começou a orar. Veja o testemunho de Moisés. Êxodo 34:29 diz que quando ele descia do Monte Sinai, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com Deus. Isso é lindo, porque Moisés nem sabia. Não buscava brilhar, não subiu ao monte para impressionar ninguém,
Não estava tentando construir uma imagem espiritual, ele só queria falar com Deus. E o resplendor foi o fruto natural da proximidade. Assim funciona com você. Você não busca ser mais paciente, mais amoroso, mais firme, mais puro, mais sereno. Você busca a Deus, e dessa busca nasce o fruto. A oração íntima te marca, deixa em você marcas invisíveis que com o tempo se tornam visíveis na sua maneira de viver. Imagine um pedaço de ferro frio, duro, rígido, escuro. Agora aproxime-o do fogo. No começo parece que nada acontece, mas que se você o deixar ali, o calor começa a entrar. A frieza cede, o ferro muda de cor, fica vermelho, fica maleável, fica diferente. O fogo não apenas o aquece por fora, o transforma por dentro. Assim é a presença de Deus. A oração constante é permanecer perto da chama, e quanto mais tempo você passa ali, mais você se parece com Ele. Porque você se parece com aquilo com que passa mais tempo. Se você passa horas se alimentando de ansiedade, torna-se ansioso. Se passa horas em conflito, torna-se áspero. Se passa horas em comparação, torna-se inseguro. Mas se passa tempo com o Pai, começa a se parecer com o Filho. E aqui há um fruto que as circunstâncias não podem roubar: a paz. Não a paz que depende de tudo dar certo, mas a paz que nasce de saber quem te sustenta. Essa paz é evidência de transformação interior. Porque talvez sua situação externa ainda não tenha mudado, mas agora você já não se quebra do mesmo jeito, já não explode do mesmo jeito, já não se desespera do mesmo jeito, já não afunda do mesmo jeito. Há uma calma nova, uma confiança nova, uma mansidão nova, uma força silenciosa que antes não existia. E isso não é produzido pelo tempo nem pela maturidade humana. Isso é produzido pela proximidade com Deus. Então hoje quero te convidar a medir sua oração de outra forma. Não pergunte primeiro o que recebi. Pergunte em quem estou me tornando. Você ama melhor do que antes? Perdoa com mais liberdade? Tem mais domínio próprio? É mais humilde? Confia mais quando não entende? Tem mais paciência com sua família? Tem mais compaixão pelos outros? Se houver ao menos uma pequena semente disso em você, então sua oração tem funcionado mais do que você imaginava. Porque o maior milagre da oração nem sempre se vê na agenda do dia, vê-se na estrutura da alma. E hoje Deus te diz, como um sussurro que atravessa o seu cansaço: filho meu, filha minha, cada minuto que você passou comigo deixou marca. Mesmo que você não perceba, eu vejo. Você está se parecendo comigo, e isso é mais valioso do que qualquer resposta imediata, porque o que eu faço em você, ninguém pode roubar. Permaneça perto, continue contemplando o meu rosto. O mundo te muda pela pressão, eu te transformo pela presença. E quando você entende isso, a oração deixa de ser uma tentativa desesperada de mudar circunstâncias e se torna uma conversa viva que muda você. E essa mudança interior é o fruto que prova que a sua conexão comigo está se tornando íntima e profunda, exatamente como Jesus viveu. Número 15. O convite permanente. Viva em oração. Talvez você tenha chegado até aqui com uma mistura estranha no coração. Por um lado, sente esperança, porque descobriu que Jesus realmente deixou um caminho claro para orar e se conectar intimamente com o Pai. Mas por outro lado, uma parte de você pensa: isso é demais, minha vida é uma lista interminável, e a oração parece mais uma tarefa que eu preciso cumprir. E quero te dizer algo com calma, como quem coloca um cobertor sobre uma alma cansada. A oração nunca foi criada para ser uma tarefa, foi criada para ser uma relação. Não um evento, não uma obrigação, não um peso, mas uma companhia. O mundo te ensinou que a oração é algo que você faz. Preciso orar, tenho que orar, não orei. Mas o reino revela uma verdade mais doce. A oração é algo que você vive. Não se trata de dominar uma técnica perfeita, mas de manter uma linha aberta. Não se trata de juntar palavras bonitas, mas de caminhar com um Pai
que te ama e que nunca se cansa de te ouvir. E quando você aprende a orar como Jesus, o que realmente aprende é isto: viver com o coração voltado para Deus, como uma bússola que sempre volta para o norte, mesmo quando você está cercado de ruído. Por isso, a Escritura não diz: orem só quando tiverem tempo, nem orem só quando estiverem fortes. Diz 1 de Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. E sim, à primeira vista parece impossível, porque sua mente traduz isso como: você precisa ficar de joelhos 24 horas por dia. Mas não é isso. Orar sem cessar não significa repetir frases sem parar. Significa viver consciente da presença dele. Significa que a chamada nunca se interrompe, que a comunicação não se apaga quando termina um devocional, que não existem horários de atendimento no coração do Pai. Veja o que diz Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça para socorro oportuno. Essa palavra confiadamente é para você, não para o mais santo, não para o mais disciplinado. Para você, exatamente como está, com suas falhas, com sua mente dispersa, com seu coração às vezes seco. O convite está aberto, o trono é acessível. E o mais bonito é que não se trata de entrar uma vez por dia como quem marca presença, mas de viver com a porta do quarto secreto aberta por dentro. Imagine uma ligação telefônica que você nunca desliga. Às vezes você fala, às vezes escuta, às vezes apenas respira em silêncio, compartilhando presença, mas a linha continua ali. Isso é viver em oração. Enquanto você caminha, pode sussurrar: Pai, obrigado por este dia. Enquanto trabalha, dá-me sabedoria, guia-me. Enquanto enfrenta uma decisão, mostra-me o teu caminho. Enquanto seu coração dói e você não tem palavras, aqui estou, abraça-me. Enquanto se deita, boa noite, papai. Não são orações longas, são sinais de relacionamento, são migalhas de pão que dizem: não estou sozinho. São respirações da alma. E aqui há descanso. Você não precisa se sentir espiritual para falar com Deus. Não precisa esperar um momento perfeito. Pode orar com pratos nas mãos, com o trânsito à frente, com o cansaço sobre você. Pode orar quando está feliz e quando está confuso, porque a oração íntima não tem data de validade. A intimidade com Deus cresce enquanto você vive. Não é um projeto que termina, é uma amizade que se aprofunda. Talvez o que mais te cansou foi pensar que a oração depende do seu desempenho, como se Deus te olhasse com uma tabela. Hoje você orou bem, hoje você orou mal. Escute isto com todo o seu coração. O Pai não está buscando desempenho, está buscando presença. Sua eloquência não o impressiona, sua honestidade o comove. Não importa que você soe perfeito, importa que você esteja perto. Por isso, a frase mais poderosa que você pode dizer nem sempre é longa. Às vezes basta: Pai, eu vou contigo. Essa simples frase, repetida com ternura durante o dia, te torna consciente de que Ele está com você. Faça isso de forma simples hoje. Cada vez que atravessar uma porta, quando sair de casa, quando entrar no trabalho, quando entrar no carro, quando voltar para o seu quarto, diga por dentro: Pai, eu vou contigo. E se esquecer, não se condene, apenas volte, como uma criança que se distrai e volta para a mão do seu pai. Esse é o ritmo da graça, não uma perfeição rígida, mas um retorno constante. E hoje Deus te diz, suave, mas real: filho meu, filha minha, não te pedi 1 hora do seu dia, pedi toda a sua vida, mas não como tarefa, como companhia. Quero caminhar com você no grande e no pequeno, no sagrado e no cotidiano. Fale comigo sobre tudo. Nunca vou me cansar de te ouvir. Nunca vou desligar a chamada. Apenas mantenha o seu coração perto. Porque no final, isto é o que fica gravado. Não é quantas palavras você diz, é o quão perto você está do Pai. E o que você aprendeu neste caminho não é informação para guardar,
É um convite permanente para viver, que toda a sua vida se torne uma conversa contínua com Deus, tão natural quanto respirar. Chegamos ao final desta jornada juntos, mas na verdade, o que você aprendeu hoje não é o fim de nada. É o começo de uma vida completamente diferente. Quero que você grave 3 verdades no seu coração antes de ir. Primeira, a oração não é um monólogo para o teto. É um diálogo com o seu Pai. Quando você se conecta corretamente, cada palavra é ouvida, cada suspiro é compreendido. Segunda, você é filho, não mendigo. Você tem o direito de entrar confiadamente no trono da graça. A porta sempre esteve aberta para você. Terceira, a oração mais poderosa não é a mais eloquente, é a mais constante. Não se trata de quantas palavras você diz. Trata-se de quão perto você está do Pai. Seu passo de fé esta semana é simples. Amanhã, antes de olhar o seu telefone, dedique 5 minutos para orar, seguindo o modelo de Jesus. Comece com Pai. Adore-o antes de pedir. Renda-se à vontade dele. Peça apenas o que é de hoje e termine pedindo proteção. Apenas 5 minutos todas as manhãs e observe como tudo começa a mudar. Se você chegou até aqui, é alguém que busca genuinamente a Deus. Isso diz muito sobre você. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja lutando com sua vida de oração. E inscreva-se para continuar recebendo estas palavras. Lembre-se sempre, não é quantas palavras você diz, é quão perto você está do Pai. Que o Pai que te ouve em secreto te responda no visível. Que sua oração nunca mais seja vazia, mas uma conversa íntima com aquele que te ama. Vá em paz e ore. A linha nunca é desligada. Até breve.